Estamos de volta com Direito em Debate e o nosso tema de hoje é a união homossexual. Eu quero passar agora para o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, que implicações a gente teria na sociedade, uma transformação jurídica desse tema, né? E como é que o senhor analisa as decisões do Supremo nesse conjunto? A realidade que existia antes das decisões do Supremo, que era uma realidade melhor do que a anterior a ela, era considerar as uniões homoafetivas sociedades de fato, o que implicou um avanço na medida em que algum nível de reconhecimento foi dado pelo direito a esse tipo de relação. Mas era algo extremamente precário, porque uma união homoafetiva não é uma sociedade comercial. Evidentemente ali que o foco não é o patrimônio, é o afeto. Portanto, a decisão do Supremo de equiparar os efeitos das uniões heteroafetivas às uniões homoafetivas foi absolutamente um avanço civilizatório no nosso contexto. Não há nenhuma justificativa constitucionalmente idônea para se diferenciar casais homossexuais e heterossexuais. A única razão, é preciso falar claramente, é o preconceito. A igualdade, de forma alguma, justifica esse tratamento. A igualdade pressupõe como regra geral o tratamento igual e não há nenhum motivo, salvo motivos preconceituosos, para se negar isso aos casais homossexuais. O direito fundamental à liberdade é um fundamento constitucional importante, já que é uma decisão absolutamente existencial definir com quem você vai viver, com quem você vai ter uma união duradoura. É também fundamental a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, porque a plena realização da orientação sexual e da própria liberdade de escolher o seu companheiro é algo fundamental para a realização da personalidade. E a privacidade, evidentemente, que esse é um assunto em que o indivíduo deve se pautar pela sua consciência, não por uma visão moral, não sei se ainda majoritária, mas ainda bastante forte na sociedade, de que esse tipo de união deve receber um valor da sociedade inferior. Acho que um dos aspectos mais importantes da decisão do Supremo, sem dúvida, é que há diversas implicações legais. Direito a alimentos, direitos sucessórios, direitos previdenciários, mas me parece que o mais importante é a questão do reconhecimento que a sociedade dá aos casais homossexuais. A partir do momento em que se nega o mesmo tratamento dado a casais heterossexuais, o Estado reforça um estigma que existe na sociedade em relação a esses grupos. Quando tu fala em princípio, eu acho que a gente tem que falar também, que eu acho importante, o princípio é felicidade, que ainda não está na nossa Constituição, deveria estar, há um projeto nesse sentido, mas acho que isso é importante, que todos têm o direito, sabe, a se unirem de uma maneira livre, independentemente da orientação sexual sua ou do outro, e isto, sabe, ser garantido legalmente. Tanto que, assim, neste projeto que está sendo apresentado, encaminhado e colhendo assinaturas, eu até vou deixar o site aqui para todo mundo entrar, imprimir os formulários, votarem também virtualmente pela aprovação, mas é importante se ter no papel escrito o preenchimento dos formulários, se ter este respaldo legal de nenhum, sabe, até um dos slogans do movimento, nenhum direito a menos, nenhum direito a mais, simplesmente direitos iguais, que eu acho que esse é o princípio, um princípio da cidadania, E é isso que está se buscando através desta campanha de se angariar esse número importante, significativo de assinaturas para se obter a aprovação de um projeto amplo dessa maneira. Doutora Berenice, assim, objetivamente, quais seriam os pontos de maior aflição das pessoas que têm união homoafetiva? No ponto do ponto de vista do reconhecimento de direitos civis. Em primeiro lugar, assim, é até a dificuldade de reconhecer que tem direitos porque não tem nada na lei. Então, não se busca um advogado porque, acho que eu não tenho direito, que eu sou marginalizado, eu sou excluído, sabe, pela minha própria família. Então, como buscar o direito? Depois, assim, em que porta bater? Por que eu vou achar que um advogado vai me atender? Porque se ninguém me atende, a sociedade tem as portas fechadas, Escola, trabalho... Quer dizer, o problema é que o Supremo reconheceu, politicamente, exatamente, essa união, esses direitos civis, mas a pessoa que vai buscar esses direitos civis, ela não pode simplesmente usar o Código Civil, não pode usar o sistema legal. Teríamos que ter uma lei específica. Exatamente. E é isso que uma das finalidades das comissões da diversidade sexual,
A AB aqui do Rio de Janeiro é extremamente ativa nesse sentido. E até assim, a capacitação, a qualificação dos advogados para trabalhar com esse que eu considero um novo ramo do direito. Que há que ser sistematizado, enfim, e introduzido e debatido nas universidades. Acho que isso tem que ser uma disciplina dentro das faculdades de direito a serem Doutora Berenice, discutidas. a gente está fazendo um debate aqui de alto nível, né? Que muito nos honra, né, de estar conduzindo aqui. E a gente procura não repetir modelos que às vezes se faz nesse debate, colocando antagonismos que joga a questão não para o plano científico, o plano racional, mas para um campo de uma paixão, de uma irracionalidade. E muitas das vezes, quando a gente fala em religiões, a gente está falando de obscurantismos, né? De conceitos que a gente não pode provar, enfim, é uma coisa meio complicada. As pessoas que se apegam até legitimamente a esses conceitos, porque eles foram educados religiosamente desse formato, caem num aspecto de ridicularizar as uniões homoafetivas, doutora Raquel. Dizendo, como é que pode o homem vai casar de véu e grinalda? Como é que é isso? Como é que vão ter filhos e tal. Como é que se lida com esse tipo de argumento? Como é que se combate esse tipo de coisa? Isso é folclore, né, Júnior? A gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. Não é porque um homem é homossexual que ele necessariamente vai querer casar de véu e grinalda. Isso é um pouco da ignorância. Ou uma mulher de terno, né? Ou uma mulher de terno. Isso é uma questão assim, até de ignorância mesmo, porque existem... a sigla, né, LGBT, que é a mais conhecida da população, a gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros. É uma série de definições onde não é todo homossexual que é mais afeminado, não é estereotipado, ou a mulher, né, mais masculinizada. Isso não existe. A questão da vestimenta é aquela que você se sente mais adequada. Existem pessoas, a gente estava assistindo uma entrevista, não me lembro agora a pessoa que mas é uma figura pública que se veste de mulher. E ele não é gay, ele não é transexual, ele não é transgênero, não é nada. Ele só se sente mais confortável vestido de mulher. Isso é uma questão totalmente folclórica. Né? Não existe de novo, né? Não existe uma justificativa plausível para isso. Senhor Rodrigo, o que acontece depois da implementação de uma norma que equaliza esses direitos? O Código Civil ele vai sofrer emendas objetivas? Como é que vai ser essa história? Sim, duas questões. Uma sobre a sua pergunta anterior à doutora Raquel. Eu acho importante diferenciar o espaço privado do espaço público, né? Como a doutora Raquel bem colocou. No âmbito das religiões, se a religião não quiser aceitar, dar a sua bênção em relação às uniões homoafetivas, ela tem todo o direito disso. Que nem a Igreja Católica não casa divorciados. Ela tem o direito de não casar. Não é isso que está em discussão, né? Isso é o âmbito privado. A questão é o Estado se valer do seu poder de império para, com base em uma concepção, como diria John Rawls, uma doutrina abrangente particular, que não é perfilhada por todos, e sim por uma camada da população, impor essa visão a quem não comunga dela. É disso que se trata. Isso, evidentemente, é autoritário. Né? Em relação à questão da implementação, a desembargadora Maria Berenice disse bem, o Supremo deu um passo, né, monumental na evolução dessa discussão, tem todos os méritos disso. Só que há algumas questões que pressupõem leis específicas, né, no campo da criminalização da homofobia. Por mais que esse ativismo judicial seja do bem, no sentido de proteção de minorias estigmatizadas no processo político, há limites ao que o Supremo pode fazer. O Supremo não pode estabelecer tipos penais absolutamente novos. Então, a meu ver, a iniciativa legislativa proposta pela OAB é absolutamente pertinente e necessária para que o Congresso Nacional dê a sua resposta e acompanhe a evolução da sociedade que o Supremo esteve tão bem sintonizado. Espero que o Congresso Nacional também esteja. Rodrigo, eu queria pedir para a doutora Maria Berenice nos dizer o site, informações para que o nosso telespectador que queira se engajar nessa luta, nessa campanha, queira saber mais informações, onde ele deve buscar. Eu até vou deixando aqui a mostra da capinha do Estatuto. Acho que é importante a participação de todos no site www.direitohomoafetivo, tudo junto, com H no meio, né, .com.br. Ali estão todas as instruções. É necessário abrir ali, imprimir um formulário, preencher, passar para outras pessoas preencherem, sabe, tirar xerox e indo e se multiplicando. Também assim, é importante se acessar
no site o link para se fazer essa votação também, essa adesão também virtualmente. Mas até o mais importante é no papel, ainda que seja o mais difícil de se conseguir. E ali também está o texto de todo o estatuto, as propostas de emenda constitucional que já estão em tramitação. E nós precisamos dessa que é um microsistema, que se chama, que é uma lei, né, que traga toda essa legislação e a modificação toda das leis vigorantes. Então, toda a lei da legislação que chama infraconstitucional, está escrito lá homem, ou está escrito homem e mulher, ou está falando casamento, ou está falando em cônjuge, sabe? A proposta traz a adequação de toda a legislação previdenciária, por exemplo, que é anterior até à Constituição Federal, sabe? O Código Penal, que fala em agravante, quando é contra cônjuge, não, é contra cônjuge e companheiro. Então, é importante as pessoas aderirem, não é só o homossexual aderir, ninguém vai virar homossexual por aderir a essa campanha, sabe? Mas eu acho que é uma questão de cidadania. E a gente lembra que a OAB fez um seminário de 2 semanas sobre o tema do nosso programa de hoje, mas o nosso debate não acaba aqui, ele continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site da OAB Seção Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitodebate@oabrj.org.br. Agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje. A doutora Raquel Castro, ela que é presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB Seção Rio de Janeiro. A doutora Maria Berenice Dias, ela que é presidente da Comissão Nacional de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB. E também agradecemos a participação do Dr. Rodrigo Brandão, ele que é professor da UERJ. A gente se encontra na semana que vem em mais um Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.